Odete, tudo E aí, tudo bem, bem? Cíntia? Tudo Prazer estar aqui. bem, igualmente. Nossa, muita honra, prazerzaço você estar aqui. Primeiramente, ter as boas-vindas aqui do meu chat, tem uma galera aqui. Já deixei o exclamação Odete. Então, galera, vocês podem seguir a Odete nas redes sociais, tem o Instagram da banda, tem o YouTube da banda. Queria que você se apresentasse pra galera, antes de mais nada. Boa tarde, pessoal. Cíntia, muito obrigada pelo convite. Valeu mesmo aqui pela oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho, da Lumnia, né, para essa galera foda que te acompanha. Bom, eu sou Odete Salgado, sou vocalista da banda Lumnia. A gente iniciou esse trabalho em 2020, mas já somos músicos experientes aí na cena underground aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo já vinha de outros trabalhos, né? Em 2020 eu já tocava com o Pedro, né, que é o nosso baixista, e foi quando a gente decidiu, né? A outra banda estava assim, meio que acabando, né? Período de pandemia, muitos relacionamentos acabaram, né? É A difícil. nossa antiga banda foi um desses relacionamentos. Minha nossa. Mas a gente tinha muita vontade de continuar, né? Fazendo música, a gente tinha algumas composições já trabalhando, e a gente decidiu montar esse novo projeto, né? Que é a Lumina, ali em 2020 mesmo, né? Trabalhando ali muito ainda virtual, depois ele trabalhando todo mundo junto, mais de máscara, né? Mas a gente conseguiu fazer a coisa acontecer. Aí em 2020 mesmo a gente chamou o Matheus, né, para bateria e o Hugo para guitarra, né? E foi assim que a gente compôs o nosso primeiro disco, que a gente lançou esse ano, o Humanity Despair, lançamento em março, daqui a pouco ele faz um aninho. E estamos na estrada, né? Esse ano a gente já fez bastante coisa, assim, para uma banda nova, né? A gente está bem feliz, assim, com o resultado. E fechamos o ano com chave de ouro, né? Aqui. Não Ai, poderia que ser melhor. massa! Que massa! E aí me conta, assim, eu acho que o que mais a galera quer saber é sobre os projetos da banda em 2024, né? Como você disse, né, o álbum vai completar um ano, vocês têm pretensão de turnê, clipe novo, o que que vem por aí? A gente já está em processo de composição de coisas novas, né? De lançamento novo. Então, acho que esse é o nosso foco para 2024. A gente já tem alguns shows agendados aqui no Rio de Janeiro, né? Esse ano, em setembro, a gente teve a oportunidade de abrir para a Tária Turo, né, em São Paulo. Nossa, Foi sensacional. muito maneiro. E, assim, acho que um dos grandes resultados desse show foi o convite para a gente abrir para ela de novo. Então, a gente vai fazer Ai, que em março, legal! só que aqui no Rio de Janeiro, né? Então vai ser duplamente especial porque a gente vai estar fazendo em casa, né? E a gente vai fazer um ano que a gente fez o nosso primeiro show aqui no Rio, então assim, vai ser muito emocionante, eu imagino, assim. Vai ser no dia 14 de março, no Sacadura 154, então ó, já anotem aí para ver a gente abrindo lá para a Tária Turner. E tem outras datas também já agendadas para abril aqui no Rio de Janeiro, então mais para frente a gente divulga. Mas aí é isso, a gente vai estar tocando o repertório do Humanity Despair, né, que é o nosso álbum de lançamento agora. Mas a gente já está nesse processo assim de novas composições, de dar vida nova para a banda também, porque muita coisa aconteceu nesse processo, né? Eu te falei que a gente começou em 2020, a gente só lançou Aham. em 2023, né? Então, Nossa! muitas águas rolaram aí, né? E como é que O, foi esse processo todo, assim? Vocês passaram por algumas modificações de, não sei se de integrantes, mas assim, né, pelo que eu dei, eu dando uma pesquisada, deu uma mudada, assim, na sonoridade das músicas e tudo mais, até chegar no álbum, né, final desse Sim, ano. sim. A gente começou, né, em 2020 com a proposta de ser um metal sinfônico, mas a gente não queria repetir o que outras bandas já fizeram, até porque as bandas são fodas e elas já estão aí, né? Então a gente queria trazer uma proposta nova para o metal sinfônico, né? E os meninos escutam estilos muito diferentes, assim. Então, o Matheus e o Pedro curtem mais groove metal e metal moderno, sabe? Então, a gente tem umas inspirações bem diferentes do pro sinfônico. Então, assim, as nossas inspirações são o Ginger, o Spirit Box, então, que sai um pouco dessa caixinha, né? Então, Aham. eu acho que o nosso som já traz isso nesse primeiro álbum. E eu acho que as próximas composições a gente acaba apontando muito mais para esse norte, né? Então, de fazer um metal cada vez mais moderno, assim, né? Mais groovado, né? Eu estou assumindo os vocais guturais da banda, até por conta dessas reestruturações internas também que a gente teve. É.
Em 2021, a gente chamou o Marcel, né, para ser a segunda guitarra da banda, porque a gente queria trazer mais peso assim para o nosso som, Aham. principalmente para o som ao vivo, né? Então a gente tem muito essa preocupação, né, de fazer um som ao vivo, cara, até melhor do que é o nosso álbum. Então a gente tem isso muito forte, né? Então a gente trouxe o Marcel, né, para ser a segunda guitarra. E no ano passado, não foi esse ano, gente, que tanta coisa já aconteceu, né? Que eu tô assim, gente, quando foram que as coisas aconteceram? Que elas já fazem tanto Essa tempo. época de pandemia deu uma bugada, acho que em É, geral. e aí esses dias eu tava pensando assim, cara, 2020 foi ontem, né? Passou Mas muito quanta coisa rápido, né? passou nesse meio tempo, assim, que a gente fica até perdido. Né? Esse ano o Hugo nos deixou, né? Ele acabou saindo da banda por questões pessoais, né? E a gente trouxe o Nick, né? Que já era ali, já estava apoiando a gente, né? Ele já fazia um guitar tech pra gente, já estava acompanhando a gente nas turnês que a gente fez esse ano, né? Que esse ano a gente tocou em São Paulo e Minas Gerais, foi uma mini turnê, mas que assim valeu de grande experiência, assim, pra gente, foi muito bom, muito positivo. E aí o Nick assumiu também as guitarras. Então, assim, a gente está com uma nova formação nas guitarras, né? Uma nova formação Entendi. que não gravou o primeiro álbum. Então, eu acho que isso vai ser bastante relevante, assim, para o próximo som que a gente vai trazer. Assim, acho que é um som ainda mais pesado, mais groovado, né? E tem essa questão dos guturais que agora eu estou assumindo, né? Então, a gente vai ter mais músicas com guturais que eu estou Da hora. fazendo, assim. E eu acho que isso é uma evolução natural nossa e está sendo muito bacana viver isso. Então, eu acho que a galera pode esperar uma Lumina mais moderna nos próximos lançamentos. Assim. Acho que é isso. É para onde a gente está apontando, né? Então, e vocês já estão preparando algo novo aí pro próximo ano? Como é que é? Eita, acho que travou. Travou. Eita, Voltou. deu uma Voltamos. travada. Da internet. Travou. Travou, mas voltou. Voltou. Voltamos. E aí, pro próximo ano, vocês já estão preparando single novo? Já estão em composição para um, sei A lá. gente está em fase de composição, né? Mas Uhum. a nossa ideia é lançar alguma coisa já ano que vem. Né, para Olha só. 2024, a gente quer chegar com tudo, né? Vamos ver se a gente consegue também, né? A gente é uma banda underground, tem vários entraves, mas a gente está Uhum. trabalhando para isso, né? Esse é o nosso foco, a nossa meta, e já lançar coisa nova. Com o videoclipe também, eu acho que trazer material audiovisual faz muito sentido, Com assim, certeza. traz um profissionalismo maior, a galera curte mais, sabe? Então a gente sente, eu acho que a gente aprendeu muito com o lançamento do primeiro álbum, né? Agora a Uhum. gente quer colocar em prática os nossos aprendizados, né? E eu acho que o resultado das músicas que a gente lançou com material audiovisual foi muito bacana, assim. Né? Foram músicas que a galera curtiu mais, porque interagiam ali com o vídeo, Galera então gosta, né? Nossa, eu vejo. O curte. pessoal do meu chat adora ver clipe. Ontem a gente ficou vendo vários clipes. Ah, eu quero ver banda tal, aí vem não sei o quê. Eles adoram, eles adoram. E é muito legal, porque aí você vê o artista ali, né, performando, ou sente a história do clipe, a história da música, né? Isso torna a obra maior do que ela é, né? Assim, quando a Com gente certeza. junta a música com o vídeo. Então, eu acho que está fazendo sentido pra gente. Então, a gente está focando nisso, né? Composição nova, mas vai ter junto material audiovisual, que eu acho que vai ser o caminho mesmo, assim, né? Então, a gente não está nem tão preocupado em lançar um disco novo, a gente está preocupado em lançar um single novo com esse material audiovisual, assim, que pra gente deu um retorno muito bacana, assim. Que massa. Tem alguma previsão pra esse single novo? Primeiro semestre, segundo semestre? Olha, eu vou estar no segundo semestre para dar certeza, Então, segundo mas semestre de vai segundo 2024, né? semestre, porque assim, primeiro semestre eu acho que a gente ainda está comemorando, né, as conquistas de Com certeza. 2023, né? A Uhum. gente vai comemorar aí um ano do lançamento do disco, né, com esses shows aí de março e abril, né? O disco foi lançado dia 3 de março, então ali a gente vai estar assim com essa comemoração muito forte, mas também vai ser esse tempo da gente gravar e esquematizar tudo, né, aqui no back office para mostrar para vocês isso no segundo semestre de 2024. Né? Esse é o nosso planejamento, né, gente? Banda empresa, a gente está É... telefone. Não, independente é que, nossa, é uma luta, né? Ainda mais assim, que no Brasil, né? Que a gente sabe que é difícil, que é complicado a galera consumir, Sim, dependente sim. de música e E tal. ainda mais uma banda relativamente nova, né, como a gente. A gente Sim. teve
muita sorte esse ano, que a gente encontrou muitas pessoas bacanas que deram muitas boas oportunidades para a gente mostrar o nosso som. Assim, a gente foi muito recebido em todos os lugares que a gente passou, assim, foi muito gratificante. Mas até com as bandas novas é difícil entrar no mercado, né? Mesmo no mercado underground, assim. É difícil Então mesmo. a gente tem que ir buscando os nossos caminhos e fortalecendo o som, fortalecendo as bases, né? Isso. Acho que cada lugar que a gente toca, que a gente conquista uma pessoa, cada lugar que a gente passa, que alguém gosta do nosso som, cara, isso aí é o que mais importa, é o que mais vale, assim, pra gente, sabe? Ah, esse carinho todo da galera não tem como, não tem como. Sim, acho que é o mais importante, né, pro artista mesmo, no Com final das certeza. contas. Porque a gente não tá ganhando dinheiro com isso, a gente tá ganhando o compartilhamento da nossa arte e esse retorno, né, assim, a nossa música, chegar em outra pessoa e tocar essa outra pessoa e trazer uma reflexão. E quando alguém vem contar pra gente, assim, é muito legal, é muito gratificante, assim, a gente fica muito feliz. Tem alguma música, né, que você falou esse momento de reflexão, eu até ia deixar pra perguntar depois, mas já que você já falou, vamos perguntar já. Que eu acho que, eu não sei, a minha moderadora não está aqui, a Bar, mas a Bar, ela sempre pergunta sobre uma música que talvez seja mais reflexiva, que te, não sei, que te traga mais, assim, que você tenha mais emoção, assim, enfim, até pra falar pra galera poder ouvir depois Gente, difícil, de né? vocês, Porque assim. o Humanity Despair é um disco conceitual, né? As músicas podem ser ouvidas de forma independente, né? Mas tem uma história ali por trás e tem um conceito, assim, cada música conta uma parte dessa história, né? Então, a ideia é que a gente está falando sobre o desespero da humanidade, né? Então, no início, né, do álbum, todas as músicas tratam de um sentimento que traz esse desespero. Então, tem uma música que fala sobre a perda de um ente querido, tem uma música que fala sobre o sentimento de depressão, outra que fala sobre problemas mentais. Então, são diversos transtornos que afetam o ser humano e que podem levar a esse desespero de viver. Eu acho que entrar num campo muito filosófico, mas existe um desespero em viver, estar vivo, e a gente tem perguntas fundamentais que a gente não tem resposta, né? Com certeza. Então, existe esse sentimento, acho que intrínseco ao próprio ser humano. Então, na primeira metade do álbum, né, o nosso personagem principal, ele está vivendo todas essas sensações, né, esses desesperos, e no meio do álbum, né, ele começa a clamar por alguma ajuda, né, assim, e aí vem uma deusa, né, que até foi nosso primeiro single, Queen of Night, ao encontro desse ser humano, né, para falar algumas coisas para ele. E na outra música, que é Embrace Darkness, ela vem com essa mensagem de, cara, você precisa abraçar as suas sombras, né? Que é uma mensagem que está no final do disco que, cara, a gente não vai conseguir muitas vezes superar as nossas dores, mas a gente Verdade. precisa viver através delas. Então, eu acho que essa é uma das grandes mensagens do disco, né? De como a gente pode viver, né, através dessas dores que a gente carrega e talvez algumas a gente vai carregar até o fim da vida, Com né? certeza. Mas como a arte pode nos ajudar a transcender, né? Que é a última música, Transcendence. Então, eu acho que todo o disco tem essa vibe de reflexão, né? As letras também são pensadas para contar essa história. E eu acho que cada música tem uma particularidade, né? Assim, algo especial. A Embrace Darkness é uma música muito especial, é a favorita de todo mundo. Então, a gente Uhum. acabou de lançar um clipe dessa música também, que foi um clipe filmado nesse show de abertura para Tarja Turunen. Um clipe Ai, ficou que muito lindo. foda, assim, e mostra, né, a nossa performance ao vivo ali, é muito maneiro, assim. E essa música fala sobre isso, né? Que eu acho que é uma mensagem muito importante, assim, tipo, a gente precisa abraçar quem a gente quer, quem a gente de forma completa, né? Então a gente tem luz, a gente tem sombra, e essas sombras fazem parte da gente. Então, eu acho que essa é a mensagem dessa música e ela acho que é a favorita de todo mundo. Então, recomendação ouça Embrace That. Boa, depois eu vou colocar o clipe pra galera. Por favor. Ontem a gente tava meio que convertendo, até passei por cima e falei, não, vamos deixar pra amanhã que a gente vê na íntegra.
Pô, maneiro. Não, muito massa. Nossa, não tem nem palavras assim, né? O pessoal do meu chat, o pessoal sempre pergunta sobre alguma música e eles colocam, a gente tem uma playlist, eles sempre vão deixando, a gente vai deixando na playlist. Isso é muito bacana. Eu acho que essa música Embrace Darkness também já aponta para esse metal um pouco mais groovado, né? Uhum. Pô, a gente começou, a gente se lançou, né, com Queen of Nights, que é uma música que retrata bem o metal sinfônico, acho que é a nossa música mais sinfônica. E Embrace Darkness já não é tanto assim, sabe? Então ela já tem uma pegada que eu acho que aponta mais para onde a gente vai no futuro, assim. Então também foi uma música que a gente quis lançar o clipe agora, porque ela significa também, ela é nosso presente, né, faz parte do nosso trabalho atual, mas acho que ela também representa o nosso futuro. Então, É o para a gente também ponto-chave, né? tem esse significado também, enfim. Que Mas a massa. gente está para lançar outro clipe. Inclusive, hoje a gente vai estar no Caio Indica à noite, né, que é um fest online. No Caio Indica está estreando um clipe novo da música Broken Glass. E depois a gente vai fazer um lançamento no nosso canal, né? Mas está passando lá exclusivo, né? Hoje, acho que é 9 da noite, se eu não me engano. Confiram lá no nosso canal do Instagram, que tem o horário direitinho. Mas é isso, assim, a gente ainda tem um outro clipe já na gaveta para o iníciozinho do ano que vem. Então a gente está também nesse movimento, né, de investir Ai, nos que materiais legal. audiovisuais, Uhum. mostrando um pouquinho da nossa performance, né? Um clipe com performance ao vivo, então isso é bem legal também. Com E é certeza. isso, vamos lá curtir também, conhecer outras bandas, né, do cenário underground nacional, né? Hoje à Uhum. noite no Caio Indica, e depois vocês seguem lá o perfil da Lumina. É, galera, a gente tá, ó, exclamação Odete, vocês já seguem tudo aí, hein? E aí, esse clipe sai na primeira, segunda, terceira semana de janeiro, tem previsão? Ainda a gente não tem previsão, mas daqui a pouco, ó, Isabelle Miranda conta tudo para vocês. Ela vai vir como? Ela já vai vir, Cíntia, olha aqui que aconteceu. Aí eu já mostro pra Exatamente. galera. Dete, queria falar um pouco sobre você, sobre a sua carreira. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você começou musicalmente, assim. Acredito que deve ter sido bem novinha. Não acredito. Foi criança, Como criança, é que desde foi criança. isso? Você teve introdução de algum instrumento? Você começou já direto no vocal? Conta pra gente como é que foi essa introdução aí. Cara, eu não tenho uma família musical, né? Acho que isso é muito interessante. Assim, Ah, é? na minha família, assim, ninguém era muito ligado em música, mas meu pai tocava harmônica de boca, assim, o negócio, mas ele não era muito ligado assim no universo da música. Só que Aham. de criança eu sempre quis cantar, assim, nem sei de onde é que vem isso, né? Aí, quando eu estava na escola ainda, sempre me metia nos grupos de música, né? Era isso, assim. Aí, lá na escola ainda, assim, tipo, sei lá, oitava série ou antes, eu comecei a fazer aula de violão na escola, assim, tipo, escola pública mesmo, sabe? Aquela coisa. Aí, pô, comecei a fazer aula de violão e tal. Aí eu lembro que quando eu tava, acho que foi no início do ensino médio, assim, a gente fez uma visita no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E, cara, vi uma mulher cantando ópera. E foi assim, tipo, foi um ponto de virada na minha vida. Assim, foi devastador aquilo. Foi Caraca. exuberante. Foi, Hum. tipo. E eu falei, cara, eu quero fazer isso com a minha voz. Tipo, cara, ela enchia o teatro sem microfone. Ela preenchia todos os espaços. Aquilo Caraca. era incrível para mim. E aí eu fui estudar canto lírico, né, na Vila Lobos, que é uma escola Nossa. muito famosa aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E aí fiz a minha iniciação musical mesmo, teórica, né, ali, e de canto lírico também, né, que é a minha base, né, a minha base de canto é a formação lírica. Aí nisso, né, também a gente começa, você entra na escola de música, você começa a ter contato com as pessoas que tocam e com a galera, aí a gente começou a montar a banda, e aí já começou todo aquele movimento, né, tive 30 mil bandas na adolescência, Nossa! Sério? tive banda de rock nacional. Meu Deus. Nossa, tive banda de cover de Nightwish, After Forever, que na época também era Nossa, era o bombadíssima After hype do Forever, momento. né? Nossa. E aí eu também já cantava lírico, aí, pô, já curtia metal também, aí eu tava nessa vibe, né? E aí depois, já com meus 20 anos, assim, eu entrei numa banda que tinha um trabalho autoral, uma banda de gothic metal. Eu fiquei muitos anos com essa banda, a gente fez muitas coisas legais também.
Mas aí na pandemia essa banda acabou e eu falei, não, cara, a Ah, gente quer continuar nosso trabalho autoral, né? Eu já não tinha mais vontade de fazer cover, né? Porque a veia da composição também é muito forte, assim, então eu queria, né, colocar no mundo as minhas músicas, então uhum, eu falei, cara, não, vamos montar um trabalho que seja nosso, assim. E o que eu acho mais legal da banda, né, é porque foi um trabalho a, sei lá, 6 mãos, 8 mãos, né? Então, não é meu, né? É nosso, é né? Da banda. todo Então, mundo. Uhum. é muito legal esse processo de composição, quando eu trago uma ideia e os meninos trazem a deles, e aí, quando a gente vê a música nascendo, ela é um filho de todos nós, assim, né? Ela é um misto de tudo que todos nós trouxemos para aquele momento de composição. Então, eu acho isso muito mágico, assim, né? Com certeza. Como ter pessoas diferentes, com formações diferentes, que escutam som diferente, assim, conseguem criar algo juntos, né? E eu acho isso maravilhoso. Então, também não tinha essa vontade de trabalhar sozinha, né? Queria trabalhar em equipe com outras Uhum. pessoas. E isso na Lumina funciona muito bem, cara, que eu também acho que é uma grande sorte, um grande ganho nosso, né? Porque tem muita banda que briga, que Vixe, e tem. quebrar pau e não sei o que lá. E, cara, a gente na Lumina é muito parceiro, muito amigo, sabe? Então, sei lá, prezo muito por isso, assim, a gente tem uma parceria, uma amizade muito boa, e eu acho que isso também ajuda o nosso processo de composição, o nosso processo de criação, assim, juntos, né? Então, por exemplo, agora a gente está se reunindo para compor, então a gente faz tudo junto, a gente às vezes trabalha uma ideia em casa e leva para aprimorar com os outros, Fica mais né? leve, Então, né? exatamente. E até assim, o nosso processo no final do Humanity Despair foi pesado, assim, porque a gente no início tinha, sei lá, 6 músicas, e aí depois a gente acabou falando, não, a gente vai gravar 12 músicas, vamos gravar um álbum, e no final a gente ficou meio pressionado no final, assim, rolou isso, assim, mas isso também tudo é aprendizado, né? Eu Com acho que certeza. a gente tem que pegar essa experiência e levar para o próximo trabalho mais amadurecido, né? Então, o nosso processo de gravação foi muito legal, assim, foi muito gratificante. A gente gravou com o Guilherme de Sierve, em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, um Uhum. puta produtor, assim. E eu acho que a gente não seria nada sem ele, assim, Uhum. sabe? Tipo, é isso, assim, acho que ele fez um trabalho excelente e muito importante para a nossa evolução também, sabe? Mas é isso, né? A gente também tem que aprender com os erros e acertos e levar essa experiência para os próximos trabalhos. Então, é isso, né? Acho que vai evolução natural. Mas, assim, nossa, eu viajei aqui, né, gente? Pelo Não, amor de Deus, tranquilo, tá tranquilo. comecei falando de mim, voltei pra banda. Mas é isso, né? Acho que eu sempre quis ter banda, assim, nunca quis trabalhar sozinha. Então, eu sempre mirei muito nisso, né? Sempre em trabalhar com outros colegas e tal. E eu escrevo muito, né? Acabei fazendo faculdade de letras, né? Ai, eu Então, fiz letras também, você acredita? porque, né, cara, quando eu tava para entrar na faculdade, óbvio que eu queria fazer música, né? Eu era full musicista, assim, tava na Vila Aham. Lobos já. Só que rolava, obviamente, uma pressão da família, né? Nossa, Não ganhar dinheiro, não vai sustentar. não Quem vai nunca, dar né? nada, né? Igual eu jogo, Se, você, meu se, Deus. se você é músico e tá assistindo, provavelmente você passou por isso. Aham. E eu até entendo, né? Porque assim, o mercado da música no Brasil é muito difícil, tem vários entraves, a gente tem que achar os nossos caminhos, né? É possível viver de música? É sim, tá? Eu acho que isso é legal também falar, né? Pra Com galera que tá certeza. começando. Cara, é muito possível viver de música, sim, só que não necessariamente com uma banda de metal. Tem que É, buscar outros caminhos, né? Tem que fazer sim. outras coisas também. Mas, cara, é super possível. Mas aí na época eu beleza, tinha a pressão da família para não fazer música. Eu também já escrevia pra caramba, queria continuar no ramo da arte, né, fazer letras, né, que na época me pareceu mais Aham. plausível, mas foi bom, assim, foi ótimo. Acho que a literatura também salva, também é um Com caminho certeza. de, de, de respiro, né, para o mundo que a gente vive. E hoje acho que eu uso muito essa veia da escrita também para os trabalhos que eu faço na música, né? Então,
Porque eu acho também que eu não vejo as coisas muito isoladas, né? Tipo, a gente faz um trabalho que é musical, mas tem um trabalho de concepção da história, da letra, tem um trabalho que é o vídeo, né? Que Tem é uma o âmbito linearidade, visual, né? exatamente, né? E ao mesmo tempo todas essas artes, né? Elas conversam, né? E elas estão também nesse trabalho, né? Com A certeza. gente tem uma preocupação muito grande com essa coisa do visual também, né? A gente tem um visual muito marcado, a gente conversa sobre isso, a gente trabalha isso, né? E muitas pessoas vêm conversar com a gente e fala o quanto o nosso visual é legal, Ah, né? isso é Porque muito legal. a gente usa make, né? Tem uma make, toda a característica que a gente usa nos nossos shows, a gente tem figurino de shows, né? Então a gente tem uma preocupação com esse aspecto visual, porque faz parte, né? A gente não faz só música, a gente faz arte, é um produto mais completo, né? A gente Uhum. quando a gente faz um show, a gente quer entregar uma experiência de estar ali com a gente naquele momento, né? Que é também diferente da experiência de ouvir o álbum, né? Sim, sim. Ou de assistir o vídeo. Então a gente tem a preocupação com esses momentos, né? Então o aspecto da escrita e do visual também está presente. Eu acho que eles são importantes, né? O que a gente está fazendo não é só som, né? Tem uma coisa muito maior ali que sustenta tudo isso, né? Enfim. Enfim, nossa senhora, né? O Gente, eu meu chat viajo, tá com. eu falo Nada, pra gata, caramba, mas eu assim, tipo, comigo. também. Não, não vou te parar, mulher, porque eu quero saber tudo. Ó, perguntar aqui, que é uma pergunta muito, muito importante. Qual ou quais, que eu acredito que deve ter mais de uma, são suas referências no quesito de vocalista? Ou a vocalista? Quem, será que você se inspirou, que nem você falou, você se inspirou numa cantora lírica, né, na época, né? Eu acho que a primeira. Gente, eu não sei nem quem é aquela mulher, eu não lembro, Você não óbvio, lembra? né? Nunca Tipo, mais mas você assim, ouviu mas falar da foi. mulher. Não, mas eu acho que na época eu nem sabia, né? Porque era uma visita de escola, assim, tipo, eu não faço ideia. Não era uma ópera completa, era um monólogo, era uma mulher em Nossa! cima do palco, gente. Mas aquilo me impactou demais, assim, eu acho que não foi um. Tanto que eu não esqueço disso até hoje, né? E eu não tenho mais 20 anos, gente. Não, não, não tem erro. Eu era adolescente. Mas aquilo foi muito impactante, assim, o poder daquela mulher em cima do palco. Né? Eu acho que aquilo foi uma grande inspiração. E óbvio que outras mulheres me inspiraram e me inspiram, né? E homens também, né? Vocalistas homens também. Acho que o Dio é uma puta inspiração para mim. Nossa. Mas das mulheres, assim, óbvio que Tarja Turunen me inspirou pra caramba. Floriance, mais recentemente a Tatiana do Ginger, cara, essas mulheres são muito poderosas, assim, eu acho que eu olho para elas e vejo, é isso, cara, poder, assim, eu acho que a gente precisa mesmo olhar para essas mulheres e se inspirar, assim, e levar essa força, né, para o Com palco, assim, essa certeza. entrega. Eu penso muito nisso, assim, quando eu estou no palco, assim, que eu estou entregando a minha verdade mais profunda, assim, para aquelas pessoas que estão ali comigo. Que massa. É isso, assim. E eu acho que no palco é o lugar onde eu sou mais eu, assim. É um negócio muito incrível e até mágico, é até difícil de explicar, assim. O palco é o lugar da verdade, assim. É como se eu fosse eu mesma ali, assim. É muito doido, assim. Mas e é muito bom, é muito maravilhoso, assim. Eu amo fazer show porque eu consigo ver as pessoas e ver elas ali comigo, interagindo, sabe? E às vezes até cantando as nossas músicas. Isso, cara, isso no nosso último show de abertura para Caratura nem foi muito louco, assim, porque depois eu virei para os meninos e falei, gente, vocês viram? Eles, Odete, a galera cantando. Eu falei, cara, eu achei que eu tava alucinando. Gente, não é real isso, né? Mas, cara, isso é muito foda, assim, ver. Até ontem mesmo, tipo, um rapaz que não é brasileiro marcou a gente numa publicação falando que a gente estava, assim, nos álbuns favoritos dele de 2023. E aí eu falei, cara, tipo, agradeci a ele pela mensagem, né, por ter marcado a gente, isso é muito foda, porque quando a gente compõe a música e coloca ela na internet, a gente não tem a menor dimensão de onde ela vai chegar, Não tem. né, e tudo que a gente viveu esse ano com as repercussões, né, tipo, no início a gente viu que o nosso álbum tinha sido pirateado na Rússia, e a gente riu muito disso. Menina, não acredito.
Mas a gente acha isso muito massa, porque assim, gente, eu não sou a favor da pirataria, não, não é isso. Mas é que Mas, tipo, atingiu uma parada fora do gente, normal. alguém teve o trabalho de baixar as músicas e colocar num site. Cara, podia ter mandado mensagem pra gente que a gente mandava tudo, a gente libera tudo. Caraca! Mas isso é muito engraçado, muito simbólico pra gente, muito significativo, né? Tem gente ouvindo a gente em lugares que a gente não faz nem ideia, né? E depois a gente vai vendo essas retrospectivas de Spotify, que você vai vendo onde a sua música tocou. Mas assim, quando a galera marca a gente, vem falar com a gente, é mais gostoso, assim, né? Que a gente sente o carinho real, assim, né? De pessoas que ouviram o nosso som e se sentiram tocadas por ele, assim. Eu acho que isso é É o o... reconhecimento do trabalho de vocês. Exatamente. É Isso é melhor que qualquer coisa, assim, que a gente pudesse ganhar, qualquer ganho financeiro, enfim. É esse reconhecimento de que o outro se sentiu tocado pela nossa música. Acho que isso não tem nem valor, assim. A Odete tem algum sonho assim, seu, não com a banda, mas seu, assim, como vocalista, Pô, talvez? mas se mistura com o da banda. Pô, eu quero tocar no Wacken. No Wacken? O seu Pô, sonho, se você pudesse então levar a sua banda junto, então seria tocar no Wacken. mas eu brinco muito isso com o pessoal, né? Assim, que eu acho que a gente tem que trabalhar como se a gente fosse tocar no Wacken amanhã, sabe? Cara, E isso é real, isso é real. porque eu acho que levar a banda com esse profissionalismo e com essa seriedade é muito importante, assim, para mim. E eu falo sempre isso com os meninos, assim, a gente tem que trabalhar como se a gente fosse fechar um contrato com a gravadora amanhã, sabe? Então, sempre com esse foco. Pode demorar um tempo para acontecer, pode nunca acontecer, não importa. O que Uhum, importa é a gente estar fazendo um trabalho sério, né, e profissional. com Então, certeza. isso é muito importante. Independentemente da gente estar num canal underground ou se a gente conseguir realmente alcançar esses objetivos, sabe? Eu acho que o que a gente tem que entregar é um trabalho extremamente profissional. Assim. Então, a gente se preocupa muito com isso, assim, em todas as instâncias, em estar bem ensaiado, de estar com um visual bacana, de estar com instrumentos profissionais, assim, tem várias etapas, né, várias camadas do que significa ser músico profissional, né? Então, e a gente vai olhando para tudo isso e se preocupando com cada uma delas, sabe? Acho que isso é importante também. Muito importante. Ó, eu ia entrar no papo de games daqui a pouco, mas já que o Pedro perguntou, tá perguntando se você está jogando. O que, que ela tá jogando hoje? Você joga alguma coisa, Odete? Você Eu gosta? jogo, Conta pra gente, então, como mas é que é olha, essa relação com games. da banda, o Pedro é o mais gamer, assim. Será que é ele que perguntou? Pedro Melo? É ele? Aí, ô Pedro! Agora tudo faz sentido, então, irmão. Aí, ó. Olha, sinceramente, hein, Pedro? Não, mas vou responder. Eu tô jogando. A gente é muito gamer, né? Ele é muito gamer. Eu Ele, não sou ele tão mandou assim, pouquinho. sem de nada aqui no chat. Eu tô jogando hoje no Xbox um jogo Metroidvania que se chama Grease, que é um jogo lindíssimo. Nossa, esse jogo é lindo Cara, demais. cara, é de chorar, né? Você fica, pô, Nossa, esse jogo. Quando eu vi o trailer desse jogo. Meu, eu nunca joguei em live esse jogo. Mas assim, cara, o pessoal fala que é maravilhoso. eu tô quase no final dele, assim, mas É. tô degustando, assim, porque é um jogo muito bonito, um jogo muito sensível, um jogo muito artístico. Se, pô, você curte essa pegada mais artística, cara, experimenta o Grease, que é sensacional, assim. É um jogo que tem pouca palavra, né? Ou nenhuma, né? Ele não é um jogo de narrativa falada, né? Mas a narrativa visual e auditiva, né? Porque a trilha sonora também te envolve, né? E, Total. cara, eu já parei para ouvir a trilha sonora dele, assim, tipo, não tô jogando, eu quero só ouvir a trilha sonora do Grease, que é lindíssimo, um trabalho, assim, espetacular. E o trabalho de aquarela que eles fizeram ali, cara, assim, e a própria concepção do jogo, né? O Grease é uma menina que tá ali lutando contra a depressão e ela vai Uhum. passando por várias etapas, né? Que são as fases do jogo e eu aprendi muito, cara, com esse jogo, assim, é muito doido, né? Tem uma das fases que
ela precisa pedir ajuda de um bonequinho da floresta. Eu demorei muito para entender isso, que eu precisava pedir Caraca. ajuda. Isso é muito simbólico e quantos aprendizados a gente tem, né, com o game, assim, é muito bonito, assim. E também não é só isso que eu tô jogando, eu tô jogando também o Tá. Detroit, que é já no PS, né? Aham. A gente tem aqui o PS5, é um jogo para PS4, mas é um jogo de tomada de decisão, né? Uma narrativa de tomada de decisão. Eu controlo 3 androides, e o plot é meio que isso, né? Você é um androide e você está naquele mundo que os androides começam a tomar consciência, né, de quem eles são, e é um mundo bem separatista, né? Os humanos são os melhores e eles que mandam em tudo, e os androides servem, né, aos humanos. Aham. E aí o jogo, você vai tomando algumas decisões que vão impactar a vida desses androides, né? Então, e é muito maneiro porque você pode voltar, né? E tomar outras decisões para ver como elas. Então, Como é é que um jogo. seria diferente, né, se fosse? Exatamente. Então, eu já fiz do início até o fim, né? Matei os 3 androides. Horrível, foi. Eu fiquei traumatizada. Eu tomei decisões erradas, porque eu só tinha android. E agora eu vou voltar. Porque eu já fico assim, mas se eu tivesse feito diferente naquele ponto, né? Num ponto Como é X que ali. seria aqui agora? Exatamente. E o jogo é muito maneiro, porque quando você vai passando cena a cena, ele te mostra uma árvore de decisões. Então Caraca, que da ele hora. te mostra o caminho que você fez e te mostra todas as outras possibilidades, assim, apagado, né? Você só sabe que tinha outras possibilidades, você não sabe o que é. Uhum. Então, cara, é um jogo sensacional. Tem outros jogos também nesse estilo que eu tô a fim de experimentar, mas eu tô muito engajada nesse ainda. O Pedro já soltou aqui, ó. Quando que você vai começar a jogar Elden Ring e por que é o melhor jogo do mundo? Eu não curto esse estilo de jogo, ele sabe, ele tá preocupado. Eu não curto esse estilo de jogo. Ele curte aí ficar Ele morrendo 30 gosta. mil vezes. É, você morreu 30 vezes. Eu não sou muito dessa vibe. Eu gosto de jogos narrativos, né? Entendi. Jogos que têm essa pegada artística. Qual foi o primeiro jogo que você jogou, assim? Foi na infância? Você teve algum console quando você era criança, Cara, quando adolescente? tive, né? Eu tive Mega Drive. Teve Mega Drive, cara, da hora. Eu tenho Mega Drive até hoje. Olha que maneiro. Pô, outro dia o Pedro me mostrou, olha aqui o Mega Drive. Vamos comprar. Não, não vamos comprar. Mas, cara, o primeiro console que eu tive foi o Mega Drive. E, cara, era muito maneiro, né? Eu jogava Sonic pra caramba. Era muito bom. Aí depois eu comecei a jogar no computador, né? Tive essa fase. Aí eu jogava The Sims, jogava. Ai, meu Deus. Só consegui lembrar The Sims. Pedro, ajuda aí. O que eu jogava? Eu já te contei essas coisas. Pedro, ajuda a gente também aí, eu já soltei. Aí depois tive o Xbox 360. O que Aí eu você entrei na jogou no fase, Xbox, você lembra? entrei na fase do Just Dance. Aí, Nossa! Just Dance é com bom, aquele, eu com gosto. aquele Kinect horrível. Meu Deus do céu. Eu tinha uma memória afetiva disso, né? Porque eu tive a 360 durante um tempo e depois, sei lá, vendi, e aí se passaram anos. E aí eu tava até pouco tempo assim, nossa, era maravilhoso jogar Just Dance no Xbox. Aí comprei um Xbox 360 e eu descobri que o Kinect era horrível. É E aquilo muito. foi um Não erro. é bom. Aquilo lá não é muito bom, não. Enfim, aí eu já me livrei do 360, de que é assim também, a gente pega console, vende console, é um Não, negócio de coisa. é muito rápido. Vai É, evoluindo muito rápido. Não tem como, às vezes. exatamente. Nossa. Aí é isso, né? Diablo, era isso que, cara, eu joguei muito Ah, jogou Diablo. Diablo. Mas assim, o antigaço, né? Não estamos falando do Eu que joguei está também. acontecendo agora. É. Aquele antigo, que eu jogava no computador ainda. Era muito diferente. Mas, enfim. Joguei GTA também. Jogou Porra, GTA também? era bom. Era uma fase boa. Mas aí eu fiquei muito intelectual. Era jogar jogo de narrativa, cara. Mas é isso, assim, hoje eu curto mais isso, jogos de Mas esses jogos narrativa, nessa parte de história, assim. isso. É o que me engaja mesmo, assim. Eu tô muito pirada nesse rolê de tomada de decisão, assim, de
Cara, e se eu tivesse feito outra parada? De jogos que podem mudar, assim, né? Conforme isso é muito Tem legal. um outro que é assim também, que é o Until Dawn, que Ai, também eu Until Dawn é maravilhoso. tô doida pra experimentar esse, ainda não comecei, tá na minha lista, assim, de coisas que eu quero jogar. E é isso, né? Ó, soltaram aqui, hein? Qual é o game que você considera o game da sua vida? Tipo, acho que é o jogo da sua vida. Cara, é difícil isso, hein? Não sei. Pô, não vou falar o Sonic, né? Ah lá, ó, o Pedro falou, é o Sonic. Ele acabou de colocar aqui no chat. Cara, que eu me amarro no Sonic, cara. O Sonic é muito maneiro. E tem essa coisa da infância, né? Nossa, entre Eu cresci Sonic jogando e Sonic. Mario, você escolheria o Sonic? Cara, é Aí, ó, perguntas polêmicas. Entre Sonic e Mario. difícil, hein? Poder... Eu cresci com Sonic, cara. É difícil, mas, porra, o Mario tá sensacional, né? Também, esse novo Mario, tô doida pra jogar também. É difícil, né? É difícil, muito difícil. É porque eu cresci com o Sonic, né? O Mario era quando eu ia pra casa dos vizinhos, né? Aham. Era isso. Cara, difícil. Olha, eu não sei, gente, eu não posso responder essa pergunta. Ai, ai. E videogame? Se a gente tivesse que escolher entre PlayStation e Xbox, o que a gente escolheria? Meu Deus. Cíntia, não pergunta mais isso. Cara, eu tenho muito esses papos com o Pedro, né? Que ele é gamer pra caramba. Eu acho que os consoles, eles têm pegadas diferentes, né? Uhum. Porque aqui em casa a gente tem os três. A gente tem o Switch, a gente tem o Xbox e a gente tem o Play 5. E, cara, o Switch é É aquilo, né? uma Tipo, outra pegada. é outra pegada. E, tipo, a gente precisa jogar mais, por necessidade. A gente precisa jogar o Mario. E eu também jogo Just Dance no Switch. Cara, é muito melhor, muito mais agradável do que, por exemplo, jogar com o No Kinect do Kinect. Não, Xbox. nem se compara. Não tem condições. E aí depois a gente pegou o Xbox, que tem o lance do Game Pass e tal, que é maneiro, Ajuda. ajuda e tal. A gente tem aqui o Series S, né? Não é o top. Mas, cara, o Play 5 é muito foda. E tem jogos que só rodam ali, né? E tem Cara. jogos que é melhor rodar ali por causa do gráfico e tal. Aí, porra, é difícil, né, fazer essa escolha de qual é o melhor. Se você quer uma dica de qual console comprar, Qual seria o que a galera poderia comprar, eu assim? te diria para avaliar o seu objetivo. Se você quer gráficos sensacionais, vá Olha a para o Play 5. propaganda. Olha a propaganda, galera. Não estou ganhando nada com isso. Se você quer jogar um Mariozinho, vá para Olha o que o Pedro escreveu aqui, ó. Mas a dor do Joy-Con voando não tem nenhum console. Olha, tem a cordinha que prende na mão, tá? Mas isso daí é verdade. O que ele falou é true. Se você não prender essa cordinha, o negócio só É, vai. eu sempre prendo, porque realmente já aconteceu aqui. Se não tivesse com a Ah, cordinha, é? o console ia longe. O console não, O o Joy. controle. Uhum. Gente, mas assim, é muito maneiro, cara. Eu acho que o Switch vale muito a pena, assim, falando sério, o Switch vale muito a pena porque, pô, você consegue tanto jogar, né, no portátil, tanto na TV, né? Uhum. E eu acho isso um ganho muito foda, assim. Mas, cara, ele perde muito em gráfico. Então, se tu é ligado nisso, não vale tanto a pena assim. Acho que é isso. Tem que ver qual o objetivo e tal. Mas, cara, que a gente se diverte muito com os três, assim. Mas tá lá, o Play 5 tá sendo mais disputado, assim. Tá meio que É. a gente começa a sair no tapa para ficar com o Play 5. Então, aqui em casa ele tá sendo mais disputado, assim. Super te entendo, nossa. E assim, Odete, dos games, assim, você acha que conforme, por exemplo, um Guitar Hero da vida, que né, o pessoal sempre comenta no chat sobre isso, você acha que isso influenciou também pra galera poder começar a ouvir um rock ou alguma coisa assim? Pô, pra caramba, eu acho que foi sensacional, assim. Até para ouvir e até para tocar, né? Eu acho que com Uhum. certeza despertou aí a musicalidade da galera. Eu acho que foi sensacional. E dá uma popularizada também no rock, no metal, né? Eu acho que isso foi muito importante também, né?
porque de alguma forma, de anos para cá, o rock e o metal deixou de ser um gênero tão popular assim, né, da Sim. galera. Então, Uhum. eu acho que trazer isso para os games assim é um grande ganho assim. Você tem vontade de fazer alguma coisa com vocal e com games? Você já pensou em algo do tipo, assim, não sei, alguma música? Ou até vocês da banda de montar uma música, alguma trilha sonora? Já surgiu alguma A oportunidade? gente nunca pensou sobre isso especificamente, mas, cara, adoraria, assim, de criar umas ambiências legais para algum game, assim, de usar vocalizações. Acho que seria muito interessante. Ó, meninas da Lumina, vamos conversar sobre isso. Olha o que o Pedro falou aqui. Tem uma lembrança muito forte de ir pra casa dos meus amigos que não gostavam de rock pra jogar. E depois de um tempo, eles estavam catequizados. Olha aí, É um belo verdade. exemplo de como a Guitar Hero ajudou os Chu- roqueiros e metaleiros pelo mundo. Teve outro comentário também, falou, eu comecei a ouvir por conta do jogo. Muita gente começou a ouvir rock por conta de Guitar Hero, ou, sei lá, de qualquer outro jogo que tenha alguma trilha sonora. Saiu um jogo recentemente que chama Metal Hellsinger, não sei se você já ouviu falar. Mas Cara, é um não, jogo de tiro, que aí você tem que dar o tiro conforme a batida da música. Aí tem acho que, música do System of a Down, tem muita coisa, assim, pô, sabe? É muito bem legal. maneiro. É bem legal, já joguei Pedro tá uma. baixando o jogo agora, eu acho. É muito legal. Não sei quanto ele deve estar, mas ele não é muito caro, não. Pô, mas muito maneiro. E isso ajuda, né, a popularizar. Eu acho que isso é o mais importante, né? A galera começar a ouvir som porque tá curtindo o game e tal. Uhum. E isso é muito maneiro mesmo, né? Bom, a gente tá meio que chegando nos nossos finalmente, né? Ah, mas foi muito bom estar aqui. Ai, que bom. Eu queria que você desse uma mensagem, um recado pra galera do chat, colocasse pra gente aí, Odete, sobre não só sobre você, sobre a banda, o que aí a gente pode soltar um spoilerzinho de alguma coisa pra 2024, sabe que vem clipe, né? Se tem alguma outra novidade pra você fazer suas considerações finais aqui no nosso bate-papo. Pô, Cíntia, muito obrigada por esse espaço, por esse Imagina. bate-papo super agradável, foi muito massa. Obrigada, galera que está aí no chat acompanhando, mandando pergunta. Muito maneiro interagir aqui com vocês. E, cara, fica o meu convite aqui para vocês seguirem a Lumina, seguir o nosso trabalho, darem uma ouvida lá no nosso som, que está muito legal e tem muita novidade para 2024, né? Um metal sinfônico muito mais moderno, diferente de que vocês já ouviram aí de metal sinfônico no mercado. E é isso, galera. Ó, fiquem ligados. Hoje à noite tem clipe novo estreando no Caio Indica Fest. E já no começo de 24 tem aí novos clipes também chegando. E em março tem show aqui no Rio de Janeiro. Então, se você está no Rio de Janeiro, já pode conferir a gente mandando esse som ao vivo no dia 14 de março, no Sacadorão 5 Pai. É isso. Galera, ó, a gente vai deixar a exclamação Odete até o final da live, que eu vou com live até a noite. Então, sempre que você puder aí, ó, você já vai colocando exclamação, vai sair todas as redes sociais, não só da Odete, mas também da Lumina. Fechou? Valeu, galera. Muito Isso. obrigada, Obrigada Cíntia. a Um abraço. você. Outro. Sucesso aí. Sucesso Obrigada. 2024, Obrigada né? pra vocês também, viu? E é Feliz isso, viu? Natal, feliz ano Feliz novo. Natal, gente. Live natalina, devia ter visto um gorrinho. Praticamente, né? Eu até pensei nisso, mas eu falei, bom, vamos deixar mais perto do dia. Zé Odete, obrigada, É viu? isso, gente. Muito obrigada. Sucesso. Obrigada, Cíntia. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, Beijo, tchau. tchau.